Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 60, com o tema Lógica da Providência. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura do capítulo. Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Emmanuel. Meus irmãos, os grandes textos, as grandes mensagens que nos são trazidas pela espiritualidade benfazeja apresentam algumas características que as unem. A primeira dessas características, obviamente, é uma mensagem de verdade, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de esperança respaldada, e me atreveria a dizer respaldada cientificamente, no amor de Deus para com todos nós. São mensagens de grande elevação moral e, em outras palavras, espiritual para todos aqueles que têm a oportunidade de as ler. A segunda característica que nos chama muita atenção é o fato de elas serem atemporais. Isto é, não importa quando elas foram recebidas, não importa quando elas foram ditadas, todos nós, ao lermos qualquer uma delas, temos a sensação que está nos falando sobre as realidades que estamos, cada um de nós, vivenciando no momento presente. E o terceiro ponto que me chama muita atenção é sempre a mensagem de conclusão, que é uma mensagem não apenas de lógica objetiva, muito acessível para todos, bem como de exortação ao fato de nós estarmos sempre amparados por este amor acima de nossa capacidade de compreensão. Do contrário, mensagens que nos trazem teor de preocupação, de pessimismo, de autoculpabilidade, de falta de entendimento a respeito da esperança que a misericórdia infinita suscita na vivência de cada um de nós, são mensagens que, embora eventualmente tenham vindo da espiritualidade, não são mensagens que são vindas da espiritualidade, digamos assim, mais vinculada, mais envolvida com o trabalho do Cristo Jesus.
Eu gosto muito de falar a respeito disso, porque é extremamente importante que nós descortinemos a perspectiva de mundo carnal ou mundo material, como queira se usar, embora tudo é matéria, apenas existe a matéria sob formas ainda diferentes daquilo que a capacidade humana tem de compreender, mas é muito importante que a gente descortine a ideia de que existe mundo material e mundo espiritual. Meus irmãos, tudo é mundo espiritual. A vida é espiritual. Se nós estivéssemos na escola estudando a matemática, e um dos primeiros estudos que nós temos na matemática é dos conjuntos. Aí a gente coloca lá os conjuntos que fazem a interseção, um conjunto que está dentro do outro, né? Que faz parte, então aquele pertence, não pertence, acho que todo mundo se lembra daquele símbolo lá do ezinho, né? E aí a gente coloca o pertence com o ezinho, o não pertence com o ezinho cortado. Então, assim, se nós fôssemos esses grupos, esses círculos, esses conjuntos, nós, encarnados, estamos dentro do conjunto da vida espiritual, estamos dentro do conjunto da perspectiva da espiritualidade. Então, é até interessante porque nós encarnados gostamos muito de usar a terminologia médiums, como nós sendo intermediários entre os espíritos desencarnados e a humanidade que está encarnada. Mas vocês não veem nenhum espírito se autodenominar médium, né? É só a nossa perspectiva, porque essa comunicação é constante com todos nós. Todos nós temos comunicação direta com a espiritualidade, senão por que nós fazemos as nossas orações? O que é a oração? Senão um contato direto nosso com a espiritualidade. Então, essas terminologias servem apenas para que muitas vezes a gente crie um obstáculo para compreender que a verdadeira e a única vida é a vida espiritual. E por que estou dizendo isso para vocês? Na verdade, eu estou trazendo para vocês uma análise um pouco mais ampla de uma frase que nos foi trazida no século XIX ainda por um padre da Igreja Católica que acabou por ser excomungado, Pierre Teilhard de Chardin, que ele disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal e não o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal e não o contrário. Portanto, nós somos espírito. E quando esse texto nos exorta para que, quando estamos despertos da verdadeira realidade de que somos espíritos, passamos a encarar a vida e as suas circunstâncias de uma forma mais lógica, de uma forma mais compreensível, e de verdadeiramente nos depararmos com as necessárias lições de educação, porque, meus irmãos, afastemos de nós a ideia do Velho Testamento segundo a qual Deus é um Deus que julga, é um Deus que oprime, é um Deus que roga pragas, é um Deus que penaliza. E o conceito de pecado que está vinculado a isto. 1 João capítulo 4, versículo 8, eu repito isso à exaustão. É o update do Deus do Velho Testamento. É o Deus que é amor e, portanto, qualquer perspectiva que não seja amor está excluída da ideia de Deus para nós. Então, aquilo que nós chamamos de provas ou expiações, na verdade, precisam ser compreendidas sob uma ótica deste Pai de misericórdia e, portanto, na qualidade de sublimes oportunidades de aprendizado para cada um de nós. São lições que nos são oferecidas através de mecanismos pedagógicos que sejam capazes de nos fazer compreender, que estejam dentro do nosso nível de capacidade de entendimento. Pois, do contrário, nós não conseguimos ainda compreender. Então, todos os processos que nós chamamos de provas ou de expiações devem ser consideradas como oportunidades que esta misericórdia divina nos oferece de forma pedagógica, de forma amorosa, de forma caridosa, para que nós possamos avançar dentro daquilo que é necessário
para a nossa caminhada espiritual. Cada um de nós está em um momento. E este momento não significa dizer que nós estejamos nem além nem aquém. Significa dizer que cada um de nós tem o seu tempo. Portanto, aqueles que estão um pouco mais retardados na trajetória espiritual e aqueles que estão um pouco mais avançados na trajetória espiritual, que se compreendam fazendo parte, voltemos àquela situação do conjunto da matemática, do mesmo conjunto, estamos na mesma faixa de vibração. Aqueles que já, de alguma forma, se iluminaram um pouquinho mais, têm por dever de misericórdia, e aí nós chamamos de trabalhadores da última hora, têm por dever de misericórdia auxiliar os demais, e não os julgar. Porque o cristão que julga, ele não compreende a sua missão na vida. A nossa missão aqui é de servir. Nós estamos aqui para levar, através de nossos exemplos, através de nossas ações, o Evangelho do Cristo para toda a criação, não apenas para a humanidade. Nós somos, sim, trabalhadores de última hora na qualidade de apóstolos. E o nosso apostolado é realizado através de nossas realizações. Aqueles irmãos que já conhecem o Cristo Jesus e o seu Evangelho, e todos que estamos aqui encarnados neste planeta Terra, nesse atual momento, já podemos dizer com muita segurança que já tivemos contato com esse Evangelho em vivências anteriores, nenhum de nós é neófito. Aqueles que ainda estão apenas no terreno da teoria, precisam compreender que somos todos chamados. Não é mais para nós sermos cristãos ou cristãos espíritas apenas dentro da casa religiosa. Apenas quando estamos com os nossos grupos religiosos. Nós somos cristãos espíritas o tempo inteiro, a todo instante, a todo momento. E isso é um ponto fundamental para o nosso entendimento. Que esses cristãos espíritas estão aqui para realizar. Eu gosto muito da terminologia oração e meditação, porque ambas trabalham em áreas muito semelhantes no córtex cerebral. E a oração representa para nós o momento em que nós, ao enunciarmos, proferirmos as mensagens para este Pai de amor, nós, em primeiro lugar, estamos proferindo para nós próprios e nos estimulando para realizarmos a partir daquilo que nós estamos falando. E a meditação é como se nós estivéssemos passando por um programa como este programa aqui da Divulgar.net, que a gente está editando tudo aquilo que nós conhecemos para que nós possamos realizar, através da ação, a programação para a qual nós já estamos preparados. É fundamental, é indispensável e digo mais, é intransferível, é não terceirizável e é inadiável que nós assumamos este barco que representa a nossa vivência. E ao assumir este barco, ao assumir a direção desse barco, que nós saibamos que as nossas atitudes são aquelas que vão nos dirigir. Esqueçamos esses pobres coitados que nós desonestamente chamamos de obsessores, que são apenas nossos personal trainers, e que, na verdade, foram nossas vítimas de vidas pregressas, para que nós possamos seguir no caminho da luz. Trabalhador precisa trabalhar. É fundamental e é indispensável. Mãos à obra, na obra divina, na obra do Cristo Jesus. Meus irmãos, uma grande alegria e satisfação estar aqui com vocês. Essa foi nossa contribuição para Divulgar.net.